Comecei a estudar Data Science, mas na hora de desenvolver meu primeiro projeto eu fico muito perdido, né? Não sei quais passos eu devo seguir, nem sei qual problema eu devo escolher, né? Nas etapas que eu devo fazer. E aí? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode desenvolver um projeto de Data Science. Se você não sabe as etapas de um projeto de Data Science, se você não sabe como escolher um problema, onde você encontra os dados, esse aqui é um vídeo ideal aí para você. E se você já sabe desenvolver projeto de Data Science, também fique até o final do vídeo que eu vou te passar aqui alguns insights em relação às bibliotecas que você pode estar utilizando em cada fase, em cada etapa do projeto de Data Science. Antes de começar com o conteúdo do vídeo, eu queria pedir para você clicarem aqui em gostei e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Valeu, muito obrigado. Uma das primeiras etapas, antes da gente escolher um projeto de Data Science, né, a gente tem que definir um problema, né, um escopo de um problema. E a gente às vezes tem muita dúvida e para nessa etapa aqui e a gente não consegue escolher um bom problema. Ou então escolhe um problema que não é tão motivante e acaba desistindo ao longo do projeto. Ou então escolhe um problema que é muito difícil e não consegue resolver esse problema. O que é que eu quero sugerir para você? Se você está iniciando na área de Data Science, escolha um problema mais simples, né? Quando você for definir um problema, veja alguma coisa que seja relevante, mas alguma coisa que seja simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje a gente está com as questões aí de pandemia, tem uns casos aí do Covid, você pode estar analisando esses dados, fazendo análise exploratória, né? É uma coisa legal, uma coisa relevante, mas também não é uma coisa tão complexa. Você também vai conseguir esses dados, né? Eu coloquei aqui no slide algumas perguntas que nós normalmente costumamos fazer quando a gente vai definir um projeto ou um problema, né? Primeiro é saber se esse problema ele é relevante, né? Ou seja, ele é relevante para a sociedade, ele vai resolver algum problema, esse problema é interessante e você tem que se fazer essas perguntas. Outra questão, existe dados disponíveis para resolver esse problema? Que às vezes a gente não tem dados disponíveis. E em projeto Data Science a gente precisa de dados para a gente estar fazendo nossas análises. Que a gente só responde pergunta a partir dos dados. Então é muito importante você saber se tem dados ou não disponíveis. Vou te mostrar mais na frente como você faz para buscar a base de dados. Outra coisa, você se manterá motivado durante esse projeto? Que às vezes você é de uma área, gosta de algum contexto. Eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de música. Talvez veja algum projeto baseado no que você gosta, seja de música, seja de futebol, seja de qualquer coisa. Às vezes você pega um projeto que você não gosta e você não se mantém motivado. E aquilo se torna muito chato, né? Às vezes você vai pegar tutoriais já pronto na internet e às vezes fica chato. Por exemplo, às vezes você vai pegar um projeto do Titanic com dados científicos e aquilo pode não ser tão motivante para você. E a gente precisa estar motivado nessa hora de aprendizagem, certo? Uma outra coisa também importante, né? Quando você definir seu projeto, né? Defina seu problema, defina seu projeto, você coloca uma data para finalizar, né? As pessoas não têm costume de colocar uma data para finalizar. Aí você começa um projeto ali em janeiro, chega a dezembro daquele ano e você não termina seu projeto. Então, assim, a data é muito importante para você se cobrar também, né? Às vezes a gente, quando vai desenvolver um projeto em casa, algo do tipo, a gente não tem aquela cobrança, né? Então, pega alguma coisa motivante. Se você for um cara básico, simples, assim, pega algo mais simples, sem envolver muitas coisas, mas defina um bom projeto, né? Esse problema que você vai definir, eu recomendo você escrever seu problema, né? Seja no notebook na hora de você implementar o código, seja num documento, tenta explicar bem, tenta entender bem seu problema, né? Eu tô com esse problema aqui, eu acho que eu vou usar esses dados para tentar responder essas perguntas, eu vou criar um modelo baseado nesse problema para resolver aqui um problema de predição. Então, assim, defina bem também o seu problema. Uma segunda etapa, né, como eu falei aqui anteriormente, você tem que saber se existem dados disponíveis, né, quando você for definir seu problema. Uma das plataformas que eu recomendo você estar utilizando, né, tem várias outras, mas você pode estar utilizando o Kaggle, né? O Kaggle é uma plataforma de competição onde vai ter vários problemas aí de projetos de machine learning, projetos de data science, e você pode estar buscando aí datasets, pode estar buscando projetos já prontos e você está explorando esses projetos. Se você às vezes não tem muito interesse em resolver um determinado problema específico, você vai olhar no Kaggle, pega algum que você acha interessante, né? Pesquisa por alguma coisa que você tem interesse e você consegue coletar esses dados, né? Também eu coloquei aqui duas ferramentas quando você pode estar coletando dados, né? O Google Data Search
e o dados.gov, né? Eu tenho um vídeo onde eu mostro 10 repositórios de dados para ciência de dados, né? Eu vou deixar aqui na descrição. Se você não gostou desses 3 aí, tem outras ferramentas onde você pode coletar dados na internet, mas eu deixei esses 3 aí. Coleta os dados que você pode, né? Veja se você consegue fazer uma integração, veja se você consegue coletar uma grande quantidade de dados relacionados àquele determinado tema. Porque quanto mais dados a gente tiver, mais a gente consegue responder pergunta, mais a gente consegue responder análise, beleza? Se esses seus dados, se você estiver coletando, ele for de uma empresa privada, algo do tipo, aí você tenta negociar, né? Eu queria fazer um projeto aqui com dados de energia, mas eu não tenho. Contato uma empresa de energia, ver se você tem interesse no seu projeto. Você também pode estar criando um projeto desse aí no teu portfólio, né? O objetivo aqui de você criar esses projetos e colocar no currículo é você ter um grande portfólio. E eu estou lhe passando aqui justamente essas etapas aí. Coletar dados, busca dados públicos. Se você não tiver dados públicos, tenta pegar dados privados e faz uma parceria com determinada empresa aí. Embora você esteja trabalhando de graça, ela não queira lhe pagar, mas pelo menos você está fazendo uma coisa interessante, uma coisa mais útil e talvez você se mantenha mais motivado. Uma outra etapa que a gente costuma fazer, né? A gente tem os dados, a gente tem um problema. Agora, o que a gente precisa fazer? Normalmente esses dados, quando a gente recebe, eles são dados ruidosos, existem dados faltantes, dados nulos, as colunas estão mal formatadas e a gente precisa passar por uma etapa de limpeza e transformação de dados. Eu costumo me fazer algumas perguntas nessas etapas, né? Os dados que eu tenho disponível, que eu carreguei, que eu coletei, eles estão no formato adequado? Ou seja, as colunas do dados lá, float, aquela coluna de data está no formato datetime. Veja se o formato é adequado para você começar a manusear esses dados, né? Uma outra questão que eu costumo me perguntar nessa etapa de limpeza e transformação é se existem dados nulos, né? Ou existem dados duplicados, né? É normal acontecer, às vezes, dados de sensores, por vários motivos, existir dados nulos, faltantes, ausentes, né, no caso, e também dados duplicados. E você precisa tratar esses dados nessa etapa de transformação e nessa etapa de limpeza de dados. Quando você define um problema, né, aí você tem que ter algumas variáveis importantes para esse seu problema, né? Às vezes você não vai saber logo as variáveis de cara, mas investigue algumas variáveis que você acredita ser mais importante, né? Eu quero resolver um determinado problema de predição de vendas, né? Qual é a variável que implica mais na venda? Como está essa variável? Existem muitos dados nulos dessa variável? Essa variável está no formato correto? Então também eu me faço muito essa pergunta em relação às variáveis importantes, né? Às vezes você tem dados e você, quando vai usar Machine Learning, a gente pode extrair algumas features desses dados, né? E eu também me faço muito essa pergunta. Eu posso extrair novos dados a partir dos dados que eu já tenho? Eu posso criar uma nova feature baseada naquelas features que eu já tenho? Se eu puder fazer, eu vou fazer essa criação de features também. Essa etapa de limpeza e transformação é uma etapa que demora muito tempo, né? A gente começa a limpar ali os dados, mais na frente, lá na modelagem, às vezes a gente percebe que existe algum ruído, a gente volta de novo para a limpeza. E é um processo um pouco iterativo, né? E também interativo, que existe a iteração do programador e existe a interatividade em relação às etapas. Outra coisa interessante também, né? Pesquise se existem outras bases, né? Às vezes você pega a primeira base de dados, começa a trabalhar no processo de limpeza, aí não pesquisa mais dados e às vezes tem outras variáveis que você pode estar integrando naquela base de dados, né? Fazendo um projeto mais rico. E se você puder integrar, integre para ter mais dados sobre aquele determinado problema. Às vezes lá na etapa de coleta a gente pega a primeira base de dados e começa trabalhando. E isso pode ser uma coisa que lhe impeça de você ter um projeto mais robusto, né? Com mais dados. Outra coisa, a gente também costuma analisar se existem dados discrepantes, né, outliers, em relação à média, né? Você pode botar uma variável lá numérica e analisar a média, né? Às vezes é normal também a gente ter dados muito discrepantes, né? Por exemplo, a temperatura do ar, que normalmente é uma variável que vai variar ali de, sei lá, 20, dependendo da região, para 40, e a gente pode ter uma temperatura lá de 200, que não existe, né? Então você pode também fazer essas detecções de outlier. Isso aqui são algumas coisas que a gente pode fazer. Abaixo aqui eu listo algumas bibliotecas que normalmente a gente utiliza. O NumPy, a gente utiliza o Pandas, NumPy para array, Pandas para manipular data frames, né? O dataset. Seaborn para fazer visualizações, Plotly para fazer visualizações, Matplotlib para fazer visualizações e o SciPy também, que pode ajudar nessa análise ali estatística na hora de detectar outliers, beleza? Depois que você fizer essa limpeza de dados, né, você define o teu problema, aí você coletou os dados, você fez uma limpeza de dados, né? Então você tem os dados já formatados, os dados bonitinhos, você pode passar para a próxima etapa, que seria a análise exploratória de dados, né?
Essa etapa da análise exploratória, ela é muito ligada à etapa anterior de limpeza. Às vezes a gente faz uma análise exploratória e a gente precisa voltar para a limpeza. A gente faz uma análise exploratória e precisa voltar para a limpeza. Eu destaco aqui duas bibliotecas que eu costumo utilizar, né? O Pandas Profile e o SweetsViz, né? Eu uso mais o Pandas Profile, né? Eu gosto do Pandas Profile, mas essas são duas bibliotecas quando você consegue fazer uma análise exploratória mais rápida. Eu costumo, assim que eu pego um projeto, eu já uso o Pandas Profile para criar um relatório, né? Esse relatório ele já me dá uma descrição das variáveis, ele me dá uma descrição dos meus dados, me dá a quantidade de valores ausentes, e por isso que eu estou dizendo que isso liga muito com a etapa anterior de limpeza, né? Você pode também começar pela análise exploratória e fazer a limpeza. Então essas duas etapas aí, eu costumo fazer de forma assim, simultânea, né? Concorrente. Eu faço uma, vou fazendo a outra e vou limpando meus dados aí, fazendo a análise. Nessa análise exploratória é interessante também a gente calcular alguns coeficientes de correlação, né? A gente saber qual é a relação. E o Pandas Profile também ele já dá essa correlação. Você pode estar instalando essas duas bibliotecas, testando aí. Normalmente eu começo criando um relatório usando o Pandas Profile, ele vai lhe dar um relatório muito bonitinho. Tem uma aula aqui de Pandas Profile também no canal, também vou deixar na descrição caso você depois tenha interesse em assistir. Mas na análise exploratória a gente vai tentar responder perguntas, né? Você vai pegar teu dataset e vai responder perguntas. Você tem um problema e começa a responder perguntas desse dataset. Digamos que você tem um problema de casos de gripe, né? Aí o que é que pode estar mais relacionado com a gripe? Aí você vai fazer uma pergunta: quem tem mais gripe, homens ou mulheres? Qual a idade de uma pessoa que tem gripe? Enfim, existe uma série de perguntas, qual o sexo que você pode estar fazendo dependendo do seu problema, dependendo dos seus dados. Entenda que nessa etapa você vai ficar fazendo análise de dados. Mas para você analisar esses dados, você tem que fazer uma limpeza antes, senão você vai ter ruído no meio da limpeza. Mas essa análise exploratória ela vai caminhar junto. Normalmente a gente também utiliza essas bibliotecas aqui embaixo, né? NumPy, Pandas, Seaborn, Plot, Matplotlib e SciPy. Às vezes a gente utiliza outras, mas eu destaco aqui uma forma mais rápida de você fazer uma análise exploratória mais simples, assim, que é bastante completa, você pode utilizar o Pandas Profile e o SweetsViz, beleza? Você terminou a etapa de análise exploratória, juntamente com a limpeza, a gente pode agora ir para a etapa de modelagem de dados. Às vezes, quando a gente lá na análise exploratória, a gente vai ter muitos insights, né? Essa etapa ela vai me dar muitos insights em relação ao meu dado, né? Eu posso descobrir que homens têm 90% mais chance de ter uma doença em relação à mulher. Eu posso descobrir que pessoas mais novas, ela tende a ser melhores do que pessoas mais velhas em determinado contexto. E a gente vai ter vários insights. Só que a gente não tem como programar isso baseado em regras, então a gente tem a etapa de modelagem. A gente pode construir um modelo, dependendo do meu projeto, com o objetivo de otimizar uma determinada tarefa, ou de otimizar uma determinada decisão. O modelo ele pode ser treinado, né? A gente pode criar um modelo de Machine Learning usando o Scikit-Learn, pode usar a biblioteca StatModels para criar modelos estatísticos baseados, por exemplo, em séries temporais, a gente vai encontrar no StatModels, pode usar algumas bibliotecas de Deep Learning, como TensorFlow, Keras e PyTorch, mas na etapa de modelagem, normalmente a gente pode ou não criar um modelo, depende. Às vezes, no seu insight na análise exploratória de dados, você precisa de um certo modelo para fazer alguma predição. Você pode fazer na etapa de modelagem. Às vezes, você pode fazer só um conjunto de regras também, né? Necessariamente não precisa do modelo Machine Learning. Às vezes, num projeto simples, um conjunto de regras resolve. Mas entenda que a gente pode ter uma etapa de modelagem para você fazer a modelagem dos seus dados. E a gente também precisa apresentar os resultados, né? Como a gente pode apresentar os resultados, né? Digamos que eu tenho um determinado problema, eu defini meu problema, coletei meus dados, fiz minha limpeza dos dados, estou na etapa de modelagem e eu descobri várias informações, vários insights, né? Você pode estar apresentando esses resultados, né? Como é que eu apresento meus resultados? Digamos que você vai apresentar para um gestor, você pode fazer um PowerPoint bonitinho, você pode gerar gráficos legais assim em relação ao que você descobriu, usando Matplotlib, Seaborn, Plotly. Você pode usar o notebook como uma forma de apresentar, dependendo de quem seja seu público, né? E você também pode criar um dashboard, criar uma aplicação, fazer um deploy e alguém utilizar aquela sua aplicação, certo? Então existem várias formas de você apresentar os resultados. Eu vou lhe mostrar agora um exemplo de um e-commerce que eu vou seguir essas etapas aí desse projeto para você ter uma ideia do que eu quero lhe apresentar aqui, certo? Então, pessoal, imagine que você escolheu um problema, né? Um problema lá no e-commerce. Um gestor, ele quer investir um determinado dinheiro, sei lá, 100 mil reais. E esse investimento, ele quer saber se ele investe num site ou no aplicativo, né? O e-commerce, ele tem tanto a parte do site, né? Web, como também tem um aplicativo onde os clientes podem estar comprando. Então, você escolheu esse problema aí
para você criar um portfólio aí, colocar esse problema no portfólio de Data Science. E você definiu o problema, esse problema é relevante de certa forma, eu quero saber como alocar melhores recursos em determinada empresa. Eu acho interessante, é um problema para portfólio, é um problema simples, um problema que se você quiser começar a desenvolver um projeto, eu acho um problema ideal para um iniciante. Então você vai coletar esses dados, né? Esse é um problema que existe bastante lá no Kaggle, né? Eu já vi uns datasets em relação ao e-commerce, onde você pode estar problema de alocação de recursos em e-commerce. Então você definiu esse problema aí. No caso, você escreveu lá, né, investir no site ou no aplicativo, né? Eu tenho um determinado recurso, eu quero saber se eu invisto no site ou se eu invisto no aplicativo. Os dados estão disponíveis, né? Você vai conseguir pegar esses dados lá, talvez no Kaggle. Você também pode procurar outro, como eu mostrei anteriormente, e você vai começar a fazer a limpeza, né? Algumas coisas que eu acho interessante em você, antes de sair da etapa de limpeza, é você entender o que você fez nos dados, né? Quantos por cento dos dados eles estavam corroídos? Quantos por cento dos dados eles foram processados? Você fez uma limpeza, você imputou dados faltantes, você apenas descartou, qual a porcentagem do seu descarte? Você ter essas informações é muito importante. Até porque, se você descartou muitos dados, sei lá, 70% do dataset era ruim, talvez seu resultado pode ser comprometido, né? Dependendo do caso aí. Aí você lá na análise exploratória, né? Você fez as limpezas do dado, transformação, fez algumas análises e você descobriu alguns insights, né? Quais os insights que você descobriu, né? Separe aí os insights, né? Sei lá, eu descobri que no e-commerce pessoas idosas elas compram mais do que pessoas mais novas. Eu descobri que durante o dia pessoas novas elas compram mais que pessoas idosas. Enfim, você pode ter vários insights aí descobertos. E baseado nessa definição desse problema, você pode criar algum modelo e esse modelo ele pode ser utilizado para otimizar um processo de tomada de decisão, né? Sempre que eu quiser investir um determinado recurso, em determinado canto, como é que eu posso criar um modelo para, baseado nesses dados, ele me dá uma resposta, quanto de recurso eu preciso alocar no site ou quantos recursos eu aloco lá no aplicativo. É melhor investir em qual, né? Qual retorno eu vou ter? E você pode criar um modelo, né? Uma modelagem aí, para utilizar nesse problema aqui em específico. E lá na etapa de modelagem, né? Eu sempre me pergunto né? Como eu posso otimizar o processo de tomada de decisão? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer, né? Nem sempre eu preciso do modelo de machine learning, mas eu preciso de alguma informação em si, ou algum conjunto de regras que eu consigo modelar um processo de decisão. E como eu vou apresentar, né? Eu descobri alguns insights legais, eu fiz uma limpeza de dados, eu vi o problema é interessante e eu criei um modelo e eu preciso apresentar esses dados, né? Eu sempre me faço a pergunta em relação qual a melhor maneira de eu mostrar os meus resultados, né? A melhor maneira seria usando um dashboard, a melhor maneira seria usando um Jupyter Notebook, a melhor maneira de eu apresentar aqui. Isso envolve história interna, né? Isso envolve a tomada de decisão. Quem é seu público, você tem que pensar, a quem você vai apresentar, quantos minutos você vai gastar, esse seu público entende de alguma coisa. Então, enfim, esse seria aqui um exemplo de um projeto para o teu portfólio aí primeiro, e você poderia seguir essas etapas para desenvolver esse projeto, beleza? Lembrando que essas etapas eu coloquei aqui na figura como uma forma sequencial, mas a etapa de limpeza, eu posso começar a fazer a limpeza, lá na modelagem eu descobri que tem dado ruidoso, eu volto para a limpeza, certo? Então são etapas interativas e iterativas, mas aqui é um exemplo prático, né, de como você poderia construir seu primeiro projeto aí de Data Science. Se você chegou até aqui, foi porque esse conteúdo ele foi importante para você. Ajude aqui no canal deixando o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Conte aqui nos comentários, né? Qual dessas etapas você já tem dificuldade, né? Você já começou um projeto de Data Science e parou por algum motivo? Qual motivo foi esse, né? O projeto era complexo, você ficou um pouco perdido, você não sabia qual biblioteca utilizar? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar analisando o seu comentário. E eu posso também estar subindo aí outro vídeo, né? Fazendo um outro vídeo aí relacionado aí a uma etapa dessa específica, né? Na etapa de modelagem, como eu poderia estar resolvendo esse problema? Na etapa de processamento, qual é o checklist que eu posso fazer? Então você pode estar participando aqui nos comentários e eu vou estar entendendo o teu problema e eu vou estar subindo outro vídeo aí para te ajudar aí, né, no teu processo de construção de carreira relacionada a Data Science. Muito obrigado pelo seu tempo, por hoje eu fico aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu, tamo junto e é só o começo.